É isso. Mais alguma pergunta específica, Maurão? Não, eu queria que você, dentro daquele material que você separou, se tem alguma coisa mais interessante que você queira mostrar para a gente. Deixa eu ver aqui. Tem mais imagens aqui da cidade do Flamengo, né? Ele é sérvio, então ele, obviamente, enfiou o Petkovic aqui, né? Depois a gente colocou a abertura, aqui o telão do lado de fora. Tem mais imagens da cidade, né? A gente pode falar um pouco da cidade. Então ele tinha uma área de um hotel. Aqui ele construiria uma área comercial, nessa parte aqui, uma área comercial. A parte da base, um centro de treinamento da base, esportes olímpicos. Eu depois preparei também um material fazendo esses comparativos e depois um material sobre o Porto. Tem aqui os esboços, né? É claro, galera. Isso é bem importante. Me perdoem, né? Isso fui eu quem fiz no meu tempo livre, alguns anos atrás, fazendo o que seria um conceito de um estádio raiz mais simplificado possível, né? E um estádio quadrado. Por que quadrado? Custo e proximidade, né, da arquibancada. Tem a questão das torres laterais, que muitas pessoas não gostam, que normalmente é ocupado aqui. A questão das torres laterais simplificam a circulação, tem só o único efeito, o efeito de circulação, e também servem para apoiar a cobertura. Aqui o que seria a parede vermelha, né? Nesse caso aí, eu não coloquei 24 mil, coloquei só 19 mil pessoas, caberiam 19 mil pessoas, a maior proximidade possível do gramado, e fiz também uma avaliação da questão do Porto Maravilha, da operação urbana Porto Maravilha, que as pessoas pudessem entender por que esse terreno é especial e por que o valor talvez seja um pouco fora daquilo que as pessoas imaginavam, né, esses 400 milhões. E pelo seguinte, essa questão da CEPAC, o terreno do gasômetro, que é o terreno que o Flamengo quer, que é de um fundo de pensão, que fica dentro da operação urbana Porto Maravilha, permite que as pessoas, que os desenvolvedores, que os incorporadores construam mais área do que o código daquela zona permite. Então, por exemplo, se você tiver, por exemplo, o que a gente chama de potencial construtivo 3, você tem um terreno de 5 mil metros quadrados, o seu terreno tem 5 mil metros, e o seu potencial é 3. Então você pode construir 15 mil metros quadrados. Só que naquela região você pode comprar mais, então você pode construir 25, por exemplo, e aí você pega esse dinheiro, você dá à prefeitura, e a prefeitura é obrigada por lei a investir na própria área. Então se o Flamengo faz isso, o Flamengo pode, se precisar, não vai precisar, compra esse CEPAC, ou vende esse CEPAC para um terceiro incorporador, transfere o potencial construtivo para qualquer outra empresa que seja construída no Porto Maravilha, e aquele dinheiro é investido na área. Então, se o Flamengo constrói o estádio e vende a CEPAC, a prefeitura tem dinheiro para ajudar na revitalização daquela área, que também precisa, né? Porque, apesar da estação de trem não ser longe, num jogo à noite, numa quarta-feira, por exemplo, a Francisco Bicalho tem que receber um tapa, né? Tem que melhorar a iluminação, uma avenida super escura. Em 2019, eu voltei para São Paulo de ônibus do Rio de Janeiro e eu tive que caminhar uma parte da Francisco Bicalho, eu fui rezando, né? Porque eu falei, é perigoso. Então, tem essa questão do investimento. E aqui, só para vocês entenderem aqui, essa aqui é o mapa da própria prefeitura da Operação Porto Maravilha. O terreno do gasômetro está aqui, ó, nesta área. Esta área aqui, o setor A, o setor dos museus, o setor cultural, está relativamente bem desenvolvida. E o eixo de desenvolvimento imobiliário parte daqui... Mas é distante, né? É bem distante. É bem distante, onde tem ali o Museu da Manhã e tudo, aquele Museu complexo da Manhã, todo, da região onde o Flamengo faria o estádio. Agora, eu até queria fazer uma pergunta em cima disso. Isso não significa que, sendo possível, já superado, se for superado o problema da contaminação do solo, um estádio de um clube com a força popular do Flamengo, com mais de 50% da torcida do Rio de Janeiro, ele não poderia ser realmente o grande alavancador da revitalização do local? Eu pergunto isso porque na Inglaterra isso acontece. Aqui no Brasil, não. Na Inglaterra acontece. O próprio Tottenham, o Arsenal construíram estádios nesse século e tiveram que passar por uma série de negociações com o poder público para saber o que eles dariam em troca para a sociedade, e o poder público também revitaliza a área. O Wembley também, né, que é um estádio da FA, da CBF deles, também, a região de Wembley eu tive lá uma primeira vez e tem tempo que eu não vou.
mas da última vez que eu fui, já tem tempo que eu fui lá a última vez, nossa, é uma transformação absurda. Uma região totalmente deteriorada, de repente ela cresceu. E a região do Parque Olímpico de Londres, é absurdo aquilo lá. Eu lembro que eu fui lá em 2010 ou 11 com os colegas, na época, lá na TV, na ESPN, para cobrir uma partida de Premier League. A gente foi lá para... Era um abandono total, o lugar era um horror. Depois virou um lugar super desenvolvido, com shopping center, com todo o complexo olímpico, estádio que hoje é do West Ham, terminal para ônibus, metrô, trem. Assim, era uma área abandonada. E ali, na época, crescendo também, muito, certamente cresceu muito de lá para cá, isso também faz uns bons anos, novos prédios comerciais e residenciais que estavam surgindo naquele momento, por uma região que ninguém queria morar ou estabelecer a sua empresa ali, e estava mudando. Seria, de repente, o estádio do Flamengo um alavancador para que pudéssemos ter aqui no Brasil algo parecido com o que tem em outros países, né, que aqui a gente não consegue realizar? Sim, eu acho possível. Mas é aquilo que a gente falou no começo da live, Mauro. Desde que o Flamengo trate aquilo como um negócio imobiliário. Porque é o seguinte, o incorporador, né, vamos imaginar, né? Eu ouvi numa das lives as pessoas comentando sobre, por exemplo, edifício comercial, né, um edifício de escritório junto do estádio. História super complexa. Os caras não vão fazer isso. Por que os caras não vão fazer isso? Porque o incorporador vai pensar o seguinte: qual é o benefício de estar do lado do estádio do Flamengo? Eu vou alugar ou vender mais rápido? Se tiver empresas relacionadas com o Flamengo que queiram, talvez sim. Se for para o público em geral, empresas de alto padrão, não. O cara que lá, o cara da Microsoft, diretor da Microsoft, não vai querer sair na quarta-feira à noite e se debater com o torcedor chegando no estádio. Para que isso se torne um eixo, um vetor de desenvolvimento, o Flamengo tem que fazer um trabalho muito bem feito. Imobiliário. Vamos construir o quê? Um centro comercial? Um centro de varejo? Então, ele tem que garantir, não é só construir lá, tem lá, botou 5 mil metros quadrados de área comercial, porque senão fica vazio e aí ferra tudo. Dá aquela sensação de abandono. Então, o Flamengo tem que garantir imobiliariamente que o negócio ali seja viável para todo mundo, seja bom para todo mundo e que floresça. Não é simplesmente a megalomania que às vezes a gente vê em alguns diretores. Não, vamos fazer aí 5 mil metros quadrados, é o Flamengo, vai ter jogo aí, vai ter 30 jogos por ano. Você vai chegar para uma empresa, um restaurante, fala, tudo bem, praça de alimentação, vai lotar nos dias de jogos? Vai dar certo. E o cara que vende sapato, vai dar certo? O cara vai comprar um sapato antes ou depois de ir no jogo? Não vai. O cara não vai comprar um sapato. No máximo, o cara vai comprar a camisa do Flamengo. Né? E aí você precisa entender se é possível fazer. É possível, sim. Eu vou dizer, dá para fazer alguma coisa viável lá. Só que tem que ter esse approach comercial. Olha só, galera, o estádio aqui, você vai fazer um restaurante aqui de destino, uma rede americana, uma rede grande aqui, vai. Então esse cara vai ter que chegar para a gente e fazer análise do local e dizer qual é o local ideal para esse cara. E a gente vai ter que colocar isso no projeto já antes da gente começar a comprar o terreno. A gente já vai ter. Isso eu fiz muito no Brasil, as empresas fazem isso. Antes de comprar o terreno, Mauro, a gente já assina um pré-contrato de locação com a âncora, não o Tirone, né? Não é o âncora, é a âncora, né? Você vai lá com, sei lá, o Outback, é o Outback. Então vamos assinar um pré-contrato aqui. Se o projeto for aprovado, você automaticamente esse contrato tem validade se a sua projeção não tiver alteração. Você topa? Topa. Então assina lá, assina com 3 ou 4 empresas, eles fazem todas as análises, negociam. Então beleza, porque aí garante que vai dar certo. Se o Flamengo, por outro lado, fala, não, vamos fazer o estádio aqui, depois a gente pluga aqui as lojas, aí, Maurão, não vai dar certo, vai ser aquela coisa fechada que não prospera, entendeu? Então tem que fazer uma coisa a 4 mãos, tem que ter um profissional imobiliário, não é um profissional, não é um executivo qualquer que sabe tudo de números e retorno de investimento. É um cara que entende de mercado imobiliário. Né? E aí, a questão do mercado imobiliário não tem um curso de formação de mercado imobiliário. Tem que pegar uma raposa dessa aí. Por exemplo, a mesma raposa que transformou o negócio do Morro da Viúva, que é um negócio muito mais simples, né? Faz uma permuta aqui, uma permuta com troca, você não paga nada, tal. O Flamengo tem 150 milhões de reais lá guardado no Morro da Viúva nas 43 unidades. Tem que ter, e isso é um cara, a empresa que desenvolveu isso,
o cara que estava à frente desse negócio, conheci muito proximamente, é uma raposaça, velho, entende demais desse negócio. O Flamengo tem que ter um profissional desse ontem trabalhando nesse negócio.